Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O episódio de hoje é mais uma mensagem na série sobre a educação de filhos. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 705. Pais ensinam sobre os perigos dos vícios. Segundo uma matéria publicada em 2013 na revista britânica The Economist, o Brasil é o país com a maior população de pessoas viciadas em crack, com estimativas de mais de 1 milhão de pessoas dominadas por essa droga. É apenas um entre vários vícios que afligem pessoas e destroem vidas e famílias. Uma alta porcentagem dos viciados inicia seus hábitos na juventude, muitos começando ainda como crianças pequenas. Dados publicados pelo Ministério de Saúde em 2012 dizem que 2/3 dos jovens entre 13 e 15 anos já experimentaram bebidas alcoólicas. E se em uma sociedade que geralmente aceita a bebida como normal, essa estatística parece insignificante, vale acrescentar mais um dado. Uma pesquisa do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas identifica o álcool como porta de entrada para 37% dos dependentes químicos, ou seja, dependentes de outras drogas, até drogas ilegais. Ingerir álcool ou outras drogas não é a única maneira de se viciar. Todos nós conhecemos pessoas que acham impossível viver sem cigarros, e outras dominadas pela pornografia ou seus apetites sexuais. Outros se tornam viciados em violência, ainda outros em jogos de azar. A lista de vícios é grande e seus efeitos esmagadores são inegáveis. Pais que se preocupam com o bem dos seus filhos procuram prepará-los para enfrentar as abundantes tentações que podem os levar à escravidão destruidora dos vícios. Somente os mais ingênuos dos pais achariam possível proteger seus filhos de contato com essas tentações. Enquanto é prudente agir para minimizar esses riscos, é indispensável o ensinamento para equipar os filhos a se defenderem no mundo que oferece gratificação instantânea de todo tipo de desejo. A Bíblia, cujos últimos capítulos foram escritos há mais de 1900 anos, obviamente não cita por nome muitas das drogas utilizadas hoje. Há muitas advertências sobre a bebida alcoólica, desde a condenação da embriaguez aos avisos sobre a ingestão em quantidades menores. Vários textos no livro de Gálatas, 1 Pedro, Provérbios, etc., falam desses perigos. Mas mesmo não citando outras drogas ou outros tipos de vício, o Novo Testamento nos chama a demonstrar o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 6. Quando nós nos entregamos a vícios, perdemos o autodomínio que caracteriza o servo do Senhor, transformado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Quem se torna escravo do pecado caminha para a morte. Paulo também escreveu em Romanos capítulo 8, começando no versículo 5,
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pais de filhos viciados naturalmente procuram ajudá-los a se livrarem dos seus hábitos destrutivos. Mas qualquer pessoa que conhece as consequências práticas dos vícios e o poder que exercem na vida do viciado, sabe que a prevenção é importante e mais fácil. Por esses motivos, os pais devem instruir os filhos de várias maneiras. Primeiro, pelo próprio exemplo. Alguns pais oferecem bebidas e outras drogas para seus filhos, e muitos outros oferecem um exemplo do uso dessas substâncias que serve para incentivar, implicitamente, seu uso. Segundo, ensino de bons hábitos. Evitamos comportamentos carnais e viciantes pela prática de atividades espirituais e edificantes, coisas boas e não coisas ruins. Como diz Efésios capítulo 5, do versículo 18 a 21, de nos encher com o Espírito Santo e as coisas boas que ele ensina. Terceiro, o ensino honesto e realista sobre as consequências dos vícios. Essa abordagem usada em Provérbios 23, começando no versículo 29, que fala sobre o perigo da bebida alcoólica. Exemplos negativos, práticos, que são muito comuns, servem para reforçar o ensinamento positivo e o bom exemplo dos pais. Pais, façam de tudo para ajudar seus filhos a viverem livres de vícios, para evitarem suas graves consequências nesta vida e na eternidade. Você conseguiu acertar a pergunta 705? Qual dos líderes no livro de Juízes era de Belém? Alternativas: A. Gideão, B. Jefté, C. Ibzan ou D. Sansão. A resposta certa, alternativa C. Ibzan. O livro de Juízes fala muito pouco sobre ele, mas diz que depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. A resposta certa, alternativa C. Pergunta 706. Mais uma oportunidade para organizar nomes na sequência cronológica. Quais são os nomes para hoje? A. Moisés, B. Pedro, C. Jeremias e D. Abraão. Qual é a sequência cronológica da vida desses 4 personagens bíblicos? Vícios estragam famílias e destroem vidas. Pais, procurem ensinar seus filhos para prepará-los para lidar com as tentações que vêm nesta vida, para que possam viver livres dos vícios, livres do sofrimento que os vícios trazem. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.